Bom dia! Bom dia! Este é o dia que o Senhor preparou para nós. Então vamos nos alegrar nele, lembrando que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Bom dia, Sol! Bom dia, Monique! Tudo bem com você? Bom dia, sextou, né? Mais um final de semana aí chegando, batendo na nossa porta. Ontem teve um feriadinho, espero que vocês tenham aproveitado bastante para descansar. Bom dia, Elaine. Bom dia, estamos aqui mais um dia, em mais um orvalho, para ser mais edificada pelo Senhor. Coisa boa, né? Hoje nós vamos orar pelas pessoas que estão desempregadas. Nós vamos orar por aqueles que estão passando por necessidade, por aqueles que estão com seus negócios, né, paralisados, sem uma direção. Vamos orar para que o Senhor nos dê uma direção profissional, tá bom? Aqueles que estão buscando no Senhor, eu preciso de uma direção profissional, o que eu faço agora, né? Ou então, Senhor, eu preciso de uma porta aberta, né? Eu estou desempregado, não sei qual é a direção que eu tenho que tomar na minha vida. Nós vamos orar para as pessoas que buscam e precisam de um norte para a sua vida. Sabe que tem um ditado, né, que fala assim que o trabalho enobrece o homem, né? É triste quando você não vê. Bom dia, Dani. Bom dia, Bel. É triste quando você não tem um rumo na sua vida profissional e financeira. Você se sente inferiorizado, né? Você fala assim, meu Deus, mas eu não consigo nunca me posicionar financeiramente, eu nunca consigo me posicionar na minha vida profissional. Quando eu penso que vai, eu empaco. Quando eu penso que agora vai dar certo, as coisas elas retrocedem. Mas nós vamos orar para que o Senhor possa abrir portas para nós. Bom dia, Cleide, tudo bem? Nós vamos orar para que o Senhor possa abrir portas para nós. Tá bom? Então a nossa oração de hoje é por aqueles que precisam de uma direção profissional. A oração de hoje é para aqueles que precisam. Nós vamos orar, né? Por aqueles também, dentre outros motivos de oração, nós vamos orar por aqueles que precisam de uma direção profissional. Oi, Pan, tudo bem? Uma direção profissional, tá bom? Então você vai orar por quem está desempregado, para quem tem o seu próprio negócio, para que o Senhor dê direção, para quem quer montar o seu negócio, mas está se sentindo desencorajado, para que o Senhor dê direção. Eu não sei o que o Senhor quer fazer, mas às vezes, por nós não sentirmos medo, por nossos olhos, às vezes nossos olhos estão só na direita, fica focado ali. E o Senhor tem uma porta muito boa na esquerda, e a gente não consegue olhar, né? Às vezes tem uma porta adiante, mas eu tô olhando para baixo, eu não consigo olhar para cima, eu não consigo olhar para o alto, e aí eu me perco. Então, hoje nós vamos pedir pro Senhor nos dar essa direção, tá bom? Presente a sua vida, a sua casa, os seus problemas ao Senhor. É o momento de nós nos derramarmos e nos rendermos diante daquele que pode atender a nossa petição e aliviar as nossas preocupações e dores, tá bom? Então, vamos colocar este tempo diante do Senhor. Só tomar uma aguinha aqui. E oremos. Pai querido, nós te damos graças e louvamos o teu nome pela tua bondade. Te louvamos porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Te dou graça por essa oportunidade de intercessão, Pai. Essa oportunidade que o Senhor nos deu de orarmos umas pelas outras, de orarmos pelos necessitados. Ô Senhor, como é bom ser útil ao Senhor logo pela manhã. Senhor, existem problemas que nós estamos orando, que nós não estamos enfrentando, mas nós reconhecemos que há pessoas que estão sendo desafiadas, Pai, por problemas como esse. Existem pessoas, Senhor, que estão sendo amedrontadas. Elas olham para os cenários da sua vida e elas não conseguem enxergar uma saída, elas não conseguem enxergar, Pai, um caminho. Mas eu quero te pedir hoje, pela tua bondade, eu quero te pedir hoje,
Senhor amado, pela tua misericórdia sobre cada vida. Senhor, eu peço que o Senhor visite os lares. O Senhor, Pai amado, eu quero te pedir que o Senhor vá de encontro a cada família. Senhor, quantas necessidades as famílias têm enfrentado. Sobretudo, Senhor, muitas vezes na vida financeira. Pai, que tem desestabilizado casamentos, que tem desestabilizado relacionamento, que tem gerado enfermidade, porque a pessoa ela fica tão preocupada, Senhor, como será o seu dia de amanhã. Ela fica tão preocupada, Senhor, qual é a porta que vai se abrir. Ela fica tão preocupada, Senhor, porque nenhuma porta tem se aberto, tem batido, Senhor. Ela tem batido em portas, ela tem tentado se posicionar, mas ela não tem encontrado uma saída. Isso tem desestabilizado, isso tem mexido com a sua autoestima, isso tem mexido com a sua saúde, porque, Senhor, é constante preocupação, porque, Senhor, ela não sabe o que fazer, ela quer, Senhor, se posicionar, ela quer prosperar, ela quer crescer, ele quer, Senhor, dar uma nova condição para sua família, ele quer, Senhor, ter novos sonhos, mas não consegue porque está diante de uma barreira. Há uma paralisia que impede essa pessoa, Pai, de enxergar o bom futuro que o Senhor tem para ela. Senhor, há uma dificuldade dessa pessoa enxergar, Senhor, qual é a melhor opção, qual é o caminho, Senhor, qual é o caminho que ela deve seguir. Mas nesta manhã nós pedimos, dá-nos clareza, abre o nosso entendimento, dá-nos criatividade. Eu quero te pedir por boas ideias, Pai. Eu quero te pedir para que o Senhor nos dê boas ideias, boas estratégias. Senhor, essa pessoa que já tem um negócio, mas não está prosperando, essa pessoa que já tem algo, Senhor, já tem algo em mente, mas não consegue executar, tira o medo, tira, Senhor amado, as dificuldades, as barreiras que estão, Senhor, impedindo essa tua filha de andar e prosperar. Ela que deseja, Senhor, ser uma mantenedora da tua obra, ela que deseja, Senhor, ajudar o órfão, a viúva, ela que deseja ajudar os necessitados. A motivação real do seu coração, Pai, é ter para abençoar, é ter para suprir o teu reino. Senhor, abre as janelas dos céus, derrama sobre essa pessoa as bênçãos sem medidas, coloca ela nos lugares certos, prepara pessoas certas para auxiliar. Senhor amado, bons instrutores, bons mentores. Senhor, que ela consiga montar uma rede de network que vai levar ela ao lugar que o Senhor tem para ela. Abre portas, Senhor, abre portas, prepara bons fornecedores, prepara, Senhor amado, bons parceiros. Senhor, que este sonho que o Senhor plantou no coração dela, ela tenha as ferramentas necessárias para executar. Aquele que busca por uma oportunidade de emprego, o Senhor abre porta onde não tem. Eu já vi o Senhor preparando cargo, Senhor. O Senhor já preparou cargo, departamentos para me abençoar. Eu já entrei em lugares, Senhor, que não estava precisando, mas por uma necessidade minha, o Senhor moveu a empresa, Pai. E eu passei a fazer parte, porque o Senhor queria me abençoar. Quando o Senhor quer abençoar, não há limitação do homem. Quando o Senhor quer abençoar, o currículo chega, mesmo ele não tendo sido enviado por essa pessoa. Ah, Senhor, o currículo ele chega, o Senhor move pessoas para favorecer. Eu já vivi esse cuidado, Senhor, aonde o Senhor move situações para nos favorecer, nos dá ideias para chegar a lugares, Senhor, contratos. O Senhor tem dito, Pai amado, que vai nos abençoar. Ah, Senhor, o Senhor tem dito que as portas para nós serão abertas. Então eu quero liberar contratos, Senhor, pessoas que estão esperando, Pai amado, para assinar contratos. Meu Deus, aumenta a fé dos teus filhos para que eles possam perseverar, Pai, para que este contrato chegue, para que esse cliente chegue.
chegue. Pessoas que estão clamando, Senhor, envia mais clientes, envia, Senhor amado, mais supridores. Pessoas que estão, Senhor, pedindo ao Senhor, Pai, como eu faço para conquistar mais cliente? Como eu faço, Senhor, para colocar esse projeto adiante? Como eu faço, Senhor, para ter coragem de ir até o fim? Como eu faço, Senhor, com a minha estratégia de marketing? Como eu faço, Senhor, com as minhas finanças? Pai, aquele que tem clamado por socorro, por estratégia, por discernimento, por direção, eu quero pedir ao Senhor, dê a direção para o teu filho, dê a direção para tua filha. O Senhor é aquele que faz. Nós não precisamos ter os recursos, nós não precisamos ter condição. O Senhor é aquele que nos abençoa. Quando o Senhor quer favorecer, o Senhor muda cenário. Quando o Senhor quer favorecer, o Senhor abre caminhos. Quando o Senhor quer favorecer, o Senhor nos coloca diante de pessoas. Pai, nós vimos quantas vezes nós ouvimos através da Tua palavra, nós lemos, nós meditamos dos caminhos extraordinários que o Senhor escolhe percorrer. Quantos caminhos extraordinários, e por mais que esses caminhos não sejam compreendidos por nós, que nós não venhamos ser resistentes, Pai. Ontem nós entendemos que o não do Senhor vem para nos purificar, o não do Senhor vem para expor o que está no nosso coração, para que haja o arrependimento. E hoje, Senhor, nós vamos entender e compreender no nosso espírito que o caminho do Senhor não é percebido por nós, não é entendido por nós, não é compreendido por nós, mas são os melhores caminhos, são os caminhos do milagre, são os caminhos da restauração, são os caminhos, Senhor amado, das portas abertas, são os caminhos, Pai, que nós não compreendemos, mas o Senhor, foi o Senhor que escolheu, e por mais que pareça ser o caminho mais difícil, o mar vai se abrir, o maná vai descer do céu. Ah, Jesus, haverá provisão, haverá o improvável, até que coloquemos os nossos pés no lugar que o Senhor determinou para nós. Pai, ajuda na nossa incredulidade. Às vezes, Senhor, nós ouvimos a Tua palavra, cremos no Teu poder, mas não conseguimos crer que o poder do Senhor vai operar em nós. Nos sentimos tão indignos, tão pequenos, tão inapropriados, tão insuficientes, Pai, que não conseguimos ver a boa mão do Senhor agindo na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Pai, ajuda na nossa incredulidade. Se houver alguém, Senhor, no nosso meio que está ouvindo, Senhor, as lives diariamente, mas está com dificuldade de acreditar, está com dificuldade de colocar a sua fé em exercício, eu clamo, Senhor, dá o dom da fé a essa pessoa, ajuda ela a crer como Abraão creu contra a própria esperança. Não importa se tem jeito, não importa, Senhor, a esperança que o mundo nos apresenta, não importa o quanto, Senhor, de recursos nós temos, o quanto de força nós temos, o quanto, Senhor amado, de inteligência, capacidade que nós temos, porque é isso que nós colocamos na balança. Mas hoje, Senhor, o que eu quero colocar na balança é a nossa fé, Senhor, e a Tua palavra diz que não precisa de uma fé muito extraordinária para ver as coisas se movendo. A Tua palavra diz que se tiver uma fé, Senhor, do tamanho de um grão de mostarda, é possível dizer a montes, transporta-se de um lado para o outro. Quantos montes há nas nossas vidas, quantos montes de problema, de dificuldade, de desafio, e nós não conseguimos atravessar porque tem um monte diante de nós, não conseguimos ver o que tem do outro lado, porque é uma barreira, mas um pouco de fé já é o suficiente para nossa boca abrir e liberar a palavra, porque, Senhor, não é o quanto nós podemos, não é o quanto nós conseguimos, mas é o quanto nós profetizamos, porque o milagre, ele vem por meio da palavra. O Senhor nos ensinou isso na criação do mundo, não havia nada, mas o Senhor dizia que haja, e no poder da palavra, as coisas começaram a se formar, as coisas começaram a ir para o lugar,
o que não tinha passou a existir, porque o Senhor é aquele que chama a existência o que não existe. Então, ao invés de proferirmos murmuração, negatividade, oh Senhor, ao invés de amaldiçoarmos, que o Senhor possa tocar nos nossos lábios, como o Senhor tocou nos lábios de Isaías, Senhor, lábios que eram impuros, lábios, Senhor amado, que não conseguiam, Senhor, proferir palavras de restauração, de cura, de transformação, que passe então a se abrir, Pai. Que passe então a se abrir e liberar, Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos abrir a nossa boca e liberar, Pai, e chamar à existência o que não existe. Eu quero colocar diante de Ti cada uma, Pai, cada um de nós, Pai. Cada um que participou dessa live, agora ou qualquer tempo, que o Senhor possa ser o socorro bem presente. Pai, a oração é atemporal. Não importa o momento que alguém parar para ouvir essa oração, que ele sinta o poder. Oh, papai, que o momento que ele ouvir essa oração, que ele sinta o poder, a virtude. Pai, essa pessoa que está tão fraca, vendo as suas forças se esvaindo. Pai, por tantas tentativas frustradas, por tantos nãos que recebeu, por tantos desencorajamentos que recebeu e hoje está fraca, Senhor. Não consegue mais ter esperança, mas está aqui. Por alguma razão chegou até aqui, Senhor. Tu és aquele que libera virtude. Tu és aquele que libera poder. Que essa pessoa se sinta revigorada. Assim como aquela mulher, Senhor, que por 12 anos, Pai, 12 anos ela tentava, mas ela era, Senhor amado, frustrada nas suas tentativas. Mas no dia que ela tocou nas suas vestes, no dia que ela teve o encontro contigo, Pai, do Senhor saiu virtude e alcançou a vida dela. Ela foi transformada, curada, deu a ela uma nova chance, uma nova esperança. Que assim seja conosco também, que ao Senhor amado, oh Senhor, que ao tocarmos no Senhor com a nossa oração, porque hoje a nossa forma de tocar, a nossa forma de acessar é a oração, que essa oração libere para nós virtude e nós possamos sentir no nosso corpo físico o ânimo, a disposição, a mudança de mentalidade, Senhor, que o medo saia, que a insegurança saia, que a mentira saia, para dar espaço para a esperança, para a fé e para a força que estamos recebendo, Pai, do Senhor nesta manhã. Assim nós oramos crendo, Pai, crendo no Teu poder. Oramos, Pai amado, determinados a viver uma nova história. Eu oro também, Jesus, colocando mais uma vez diante de Ti as nações, Pai. Tu és o Deus das nações, Tu és o Deus desta terra. Colocamos diante de Ti, pedimos, tenha misericórdia. Tenha misericórdia, Pai. Tenha misericórdia do Brasil, tenha misericórdia da Palestina, tenha misericórdia de Israel, tenha misericórdia de tantos países, Pai, que hoje está passando por crises, por assolações. Senhor, que a iniquidade tem entrado, que a mentira tem entrado, que a guerra tem entrado. Senhor, tenha misericórdia de nós. E clamamos, Maranata. Maranata, Senhor. Vem, Pai, vem nos levar, vem nos buscar, santifica-nos e nos prepara, Senhor, para morar contigo na eternidade, porque este é o nosso maior desejo. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Eita, sol! Ó, Deus falando contigo, mulher. Deus abençoe. Keia, querida Karen, que bom que você está aqui, Karen. E o Senhor faz isso, Sol. O Senhor faz isso. Ele ouve as nossas petições e Ele manda reforço de oração. E Ele mostra que certas coisas que nós pensamos e pedimos é da vontade dEle para nós, né? Nós queremos aquilo que nós desejamos. Tem um versículo que diz assim, que do Senhor é o querer e o realizar, né? Então, existem coisas que nós queremos que parece que é nosso, né? Parece que é um sentimento que brotou no nosso coração. Mas tem sonhos que ele vem do coração de Deus pro nosso. Tem desejos que a gente começa a nutrir, a gente fala assim, meu Deus, mas eu acho que é coisa da minha cabeça, né?
uma coisa que eu quero isso pra mim, esse projeto parece que eu quero muito que esse projeto se realize para que eu seja beneficiado. Mas há projetos, há sonhos, há desejos que o nosso Deus coloca no nosso coração para que nós possamos melhor servi-lo. E aí a gente pensa assim, né? Tá, mas o que a minha vida profissional tem a ver com o reino de Deus? O que a minha vida profissional e financeira tem a ver com o Senhor, né? Por que o Senhor me abençoaria? Por que o Senhor mudaria a minha sorte? Por que o Senhor abriria novas portas para mim? Porque a nossa vida profissional também pode ser um ministério, sabia disso? A nossa vida profissional também pode ser um ministério. Existiam mulheres que sustentavam o ministério de Jesus. Existiam mulheres que sustentavam. Olha que poderoso que é. Você falar assim, eu vou patrocinar o reino de Deus. Eu vou patrocinar o Filho de Deus. Gente, isso é muito poderoso. E aí aquelas pessoas, elas abençoavam. Elas supriam as necessidades de Jesus porque elas eram prósperas. Porque elas tinham recurso, então elas honravam o Senhor com as suas rendas. E a palavra fala sobre isso, né? Para nós honrarmos ao Senhor com os nossos recursos financeiros. Como que eu honro ao Senhor? Eu posso orar e falar assim, Senhor, é muito engraçado, né? Como que o Senhor vai mudando as direções, né? Eu posso orar e dizer assim, Senhor, me abençoa, porque eu quero ser uma mantenedora de um projeto. Coloca um projeto na minha vida. Coloca um projeto no meu coração. Senhor, me dê um projeto para que eu possa abençoar. E aí o Senhor, e à medida que o Senhor foi enchendo as minhas mãos, eu vou retribuindo, eu vou abençoando, eu vou fazer parte dessa obra. Existem pessoas que o que o Senhor fez na vida delas é para que elas abençoem os irmãos do Nordeste, que vivem em situação muitas vezes de dificuldade, de seca, e precisa de um recurso e o governo não chega. Existem pessoas que o Senhor abençoa para quem possa patrocinar o ministério de alguém que tenha a disposição de ir. Porque às vezes eu não tenho o chamado de ir para um presídio, de ir para os hospitais, mas alguém tem esse chamado. E às vezes para fazer a obra do Senhor de uma maneira completa e entregue e dedicada, eu preciso de recurso. Então, existem pessoas que o Senhor chamou para o ministério, chamou para servi-lo, mas precisa de patrocínio. E às vezes não tem, e a pessoa não consegue fazer o que o Senhor chamou de uma maneira integral, porque precisa se manter. E você fala assim, como é que eu vou fazer? Como que eu vou passar o dia inteiro visitando hospitais? Eu preciso trabalhar. Como é que eu vou viajar? Eu preciso trabalhar. E o Senhor, Ele quer levantar pessoas que tenham chamados, que tenham desejos de ser próspera, não para se autossatisfazer, não para ir para Maldivas e ficar lá achando que tem que gastar cada centavo consigo mesmo, mas pessoas que almejam prosperar, que portas sejam abertas para ela, mas o coração dela em todo o tempo esteja voltado em honrar o Senhor. Senhor, se o Senhor me honrar aqui, eu vou te honrar. Eu não lembro o nome do empresário, mas é um empresário muito conhecido, que ele convidou o Senhor para ser sócio dele. Falou, Senhor, eu quero que o Senhor seja meu sócio. E eu quero inverter a ordem aqui, porque nós cristãos entendemos que parte da nossa renda nós devolvemos para o Senhor, que é o que mantém, né, as comunidades de fé, os projetos sociais, que é o dízimo, né, o 10%. E nós entendemos isso e devolvemos esse valor porque nós sabemos que é a forma de gratidão, né? Senhor, o Senhor me abençoou tanto, então tá aqui, e aí cada igreja administra. Ai, mas o pastor rouba. Aí, meu filho, é problema dele. Mas a minha parte a gente faz, né? A nossa parte a gente faz. Aí, esse empresário, ele falou assim, eu quero o inverso. Eu quero ficar com 10% e quero devolver 90%. Eu quero colocar em projeto social, eu quero mandar pro Nordeste, eu quero mandar pra África, eu quero estar à frente de projetos. E o Senhor abençoou tanto esse homem,
tanto esse homem, mas tanto, que ele é um dos homens mais ricos e ele não precisa de mais do que 10% do lucro, né, do lucro que seria dele, porque não precisa. Não precisa, sabe? Você não precisa. Então ele devolve e ele faz projetos maravilhosos. Por quê? Porque ele desejou para o Senhor. O que motiva o nosso coração? Qual é a motivação do nosso coração? O que está dentro do nosso coração? Ontem nós falamos assim que o não de Deus expõe o que está dentro do nosso coração. Às vezes nós pedimos e não recebemos porque o nosso coração não é um coração que deseja para o Senhor. Se o Senhor der, na verdade, não vai fazer aquilo que disse que faria. Imagina esse homem, né? Primeiro ele falou, Senhor, seja meu sócio, eu só quero 10% dessa sociedade. Eu vou ser um mordomo, né? Eu vou ser um Neemias, eu vou ser um copeiro do Senhor, eu vou ficar aqui, ó, cuidando das suas coisas, mas me dá só um salário, Senhor, 10% de tudo tá bom. Aí começa a prosperar, imagina, 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, 10 milhões, 20 milhões, e aí começa a cair um monte de milhões. Como que você vai se comportar diante disso? Se mantém firme? Ontem a gente estava conversando, né? E aí a pessoa falou assim pra mim, é triste, mas o ditado é verdade. Conheça alguém, dê poder a ela. Então, antes de nós termos poder, antes de nós termos dinheiro, vamos pedir para o Senhor tratar o nosso coração, porque independente do patamar que nós estivermos, que nós possamos permanecer humildes, que nós possamos permanecer diante do Senhor, que dinheiro, posição, lugar não mude quem somos, não mude o nosso caráter, não mude a nossa postura, não mude nosso nível de entrega, porque infelizmente tem pessoas que tá muito bem enquanto não tem. Tá muito certinho, mas quando tem, aí a sua motivação mudou, aí o seu caráter ele não é aprovado, e aí tudo muda. Por quê? Porque dentro dessa pessoa tem muitas, mas muitas leprinhas que precisam ser tratadas. Ontem nós lemos que o Senhor, quando o Senhor falou para o povo assim, eu vou tirar vocês daqui, houve alegria, houve adoração, houve entrega. Olha, o povo ficou muito feliz, mas quando as coisas começaram a ficar difíceis e Faraó começou a perseguir o povo, eles passaram a duvidar que aquele projeto realmente vinha de Deus. Aí você vai lendo adiante que Moisés, lá no versículo, no capítulo 6, do versículo 6, vai dizer assim que Moisés, ele se apresenta para o povo e dá uma ordem, e fala, né, libera uma palavra para o povo. Mas o povo não consegue crer. Olha o que está escrito lá. Por isso, diga aos israelitas, eu sou o Senhor. Eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios. Porque essa era a reclamação deles, né? O faraó está nos escravizando, estamos trabalhando muito. E o Senhor falou assim, fica tranquilo. Eu sou o Senhor. Eu vou te livrar da escravidão. Eu vou te tirar deste lugar que você está. Eu sou o Senhor. Eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com braço forte e com um poderoso ato de juízo. Eu os farei meu povo. Eu serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o Deus que os livra do trabalho imposto pelos egípcios. Olha só, o Senhor repete. Porque aquilo que aflige o nosso coração ganha espaço numa proporção que rouba o lugar da palavra, sabia? Existe um lugar no nosso coração, eu aqui conjecturando comigo mesmo e com vocês. Então, imagine comigo, imagine um espaço no seu coração, um espaço, um quadradinho. Esse quadradinho, ele deve ser ocupado pela palavra. Então o Senhor está dizendo aqui, ó, eu sou o Senhor, eu vou te livrar do trabalho escravo, eu vou te libertar, eu farei de você o meu povo. Então essas palavras têm que ir direto para essa caixinha, direto para esse espacinho. Eu sou eu que vou fazer.
Aí ele continua, eu os farei entrar na terra com a mão levantada, aquela terra que eu jurei a Abraão, Isaque e Jacó, eu darei a vocês como propriedade, eu sou o Senhor. Essa palavra, ela tinha que ficar lá no espacinho do coração. Eles tinham que se alimentar dessa palavra todos os dias. E no dia mau, eles tinham que falar: o Senhor já disse que Ele é o meu Deus, que Ele vai me levar para a terra da minha promessa. Então eu continuo crendo nisso. Há esse espaço no nosso coração que deve ser ocupado pela palavra. E olha o que o povo fez. Moisés declarou isso aos israelitas, mas eles não lhe deram ouvidos, por causa da angústia e da cruel escravidão que sofriam. Olha isso, meu Brasil. Olha isso, meninas. Que coisa mais forte é isso. O Senhor, existem situações que nós estamos passando que Ele não é definitivo na nossa vida. E uma coisa que eu quero dizer. O que está aqui são exemplos de como o povo se comportou, como nós podemos nos comportar. Não leia a Bíblia achando que isso aqui era um sentimento do povo de Israel. Não, o povo de Israel sentiu isso, eu não. Nós sentimos as mesmas coisas que eles sentiram aqui, numa proporção diferente, de um jeito diferente, obviamente, se manifesta de maneiras diferentes, que às vezes a gente não percebe que a gente está repetindo o comportamento do povo de Israel, mas a gente repete o tempo todo. Então é o Senhor falando, olha a possibilidade, eu coloquei essa palavra aqui para vocês entenderem que há chance de vocês se comportarem assim. Olha o cuidado do nosso Deus conosco. A Bíblia é assim, gente, há chance enorme de vocês assumirem esse caminho. Olha o que eu disse para eles quando eles estavam indo para esse caminho. Pega essa instrução e coloca na sua vida. Isso é viver a palavra, gente. Eu leio a palavra e falo assim, Senhor, pode ser que hoje você não se sinta assim. Pode ser que alguma palavra que você leia não seja a sua realidade. Mas quando você identifica ali um pecado, você tem que imediatamente dizer, Senhor, se houver chance de eu seguir neste caminho aqui, tenha misericórdia de mim. Já me trata, Senhor. Senhor, limpa o meu coração. Não deixa eu chegar a este ponto. Não deixa eu chegar neste nível. Porque às vezes a gente lê aqui e a gente julga os irmãozinhos, né? A gente julga, eu sempre falo isso, né? Abraão, né? Abraão me incomoda aquilo que ele fez com Sara, né? Deixar Sara lá e tal. Mas será que, se fosse eu, né? Colocado à prova, qual seria a minha posição em uma situação difícil para salvar a minha vida? Quem será que eu colocaria, né, na minha frente para salvar a minha vida? Então é fácil a gente olhar aqui e falar assim, nossa, fulano também foi demais, mas o Senhor nos permite ler isso para ver que nós também podemos ser demais e somos muitas vezes. Então olha o que está dizendo aqui. Moisés declarou aos israelitas, mas eles não deram ouvidos. Quantas palavras o Senhor já disse? A gente tá no devocional diário desde maio, né? Quantas palavras o Senhor já disse para mim e já disse para você e nós não demos ouvidos? Mas por que eu não dei ouvido, Fê? Porque eu não tô nem aí? Não, por conta da angústia. Olha o que o Senhor fala aqui, ó. Eles não deram ouvido e teve um motivo. A angústia era tão grande e eles sofriam com a escravidão que eles não conseguiram guardar esse espaço aqui para as palavras do Senhor, porque a angústia ocupava esse lugar, porque a escravidão ocupava este lugar. Lembra que nós já comentamos algumas vezes sobre prisão espiritual, né? De que às vezes a gente fica preso em uma dor, você fica preso naquilo e não há palavra que ela perpetue, que ela tenha poder. Você acorda com ela hoje, você acorda com ela amanhã, você fala, não, eu tô aqui com essa palavra. Por quê? Porque a escravidão, a prisão, ela tira tudo de você. A prisão espiritual, ela tira tudo de você, não há palavra que se mantenha, porque você, quando o inimigo ele vem, ele pega. Prisão, a pessoa não tem direito a nada, gente. O que um preso tem direito? Um preso de verdade, né? Porque tem uns presos que tem bastante direito. Mas um preso tem direito a o quê? Nada. Ele só vai se alimentar com o que o carcereiro entregar para ele.
Ele só vai comer na hora que for dado. Ele só vai andar se a porta for aberta da cela. Ele só vai fazer aquilo que aquele que o aprisionou o permitir. E às vezes nós estamos numa condição de prisioneiros do inimigo. A gente se come o que ele dá pra gente, a gente se move à medida que ele permite, porque a gente não consegue ir muito avante porque ele colocou barreiras no nosso caminho. E o Senhor estava dizendo aqui: ô povo, vocês estão nessa condição, mas eu digo para vocês, vou libertar vocês. Mas o povo não conseguia crer por conta da angústia e da escravidão que sofriam. Então o que nós temos que pedir? Senhor, a angústia que eu estou sentindo, ela é grande demais. Eu me sinto presa ainda a certas situações, mas eu quero crer na tua palavra. Pode ser que você não sinta. Lembra que a gente falou assim? O Senhor não trabalha com sentir. Se não sentir, você vai falar sem sentir mesmo. Mas você vai continuar profetizando a palavra. Senhor, o Senhor está dizendo aqui na tua palavra que o Senhor vai libertar, que o Senhor vai resgatar, que com a sua forte mão poderosa, o Senhor vai vir como o seu juiz na minha vida, como um juiz na minha vida, porque o Senhor vai me levar para o lugar que é meu de direito e todos saberão quem é o meu Deus. Tá escrito assim, Senhor, eu me apego nessa palavra. Gente, muitas vezes na minha vida eu me apeguei em uma palavra. Às vezes, eu já falei isso pra vocês, né? Um louvor. Eu não conseguia orar. Eu não conseguia ler muito a Bíblia. Então, tem louvores que é a própria palavra, né? E eu ficava cantando ali aquela música. Eu não consigo. Senhor, eu preciso que a minha mente, eu tenho que manter esse espaço aqui, ó, a angústia, o sofrimento quer ocupar, mas eu reservo ele para a tua palavra. Esse pensamento aqui, ele quer ocupar minha mente, mas eu reservo a minha mente para a tua palavra. E aí eu ficava cantando, eu recitando um versículo bíblico por meses, Senhor, eu creio, a tua palavra está dizendo, e o Senhor diz para nós que a palavra dele, ela não volta vazia, sem antes cumprir o fim a qual ela foi designado. E a libertação, gente, é uma promessa de Deus para nós. Se Cristo vos libertar, você vai ser livre. Através de Jesus nós somos livres. A libertação é uma promessa de Deus para nós. E se nós cremos nessa promessa, nós seremos livres. Então se apegue à palavra, não deixa que esse espaço, por causa da angústia e da cruel escravidão, eles não conseguiam ouvir. Não conseguiam ouvir. Moisés estava falando. Aí o Senhor falou assim: então o Senhor ordenou a Moisés: vá dizer a Faraó, o rei do Egito, que deixe os israelitas saírem. Moisés, porém, disse na presença do Senhor: se os israelitas... olha só, né? O Senhor usa Moisés e fala assim: Moisés, fala pro povo que eu tô com eles. O povo não conseguia crer. Aí o Senhor falou assim para Moisés: agora você vai lá e fala para Faraó, deixa meu povo ir. Aí Moisés falou assim: Senhor, se nem os israelitas dão ouvidos, como ouvirá Faraó? Olha a situação de Moisés. Às vezes eu olho assim pra essa história e falo assim: acho que o Senhor estava provando mais Moisés do que o povo, né? Porque imagina, gente, você falar com uma pessoa e o que deveria crer, os da sua casa não crê. Os da sua casa não acreditam que Deus está te usando, que Deus é com você. Aí você fala assim: como que eu vou falar para os de fora? Se os de dentro não crê, se aqueles que estão comigo não crê, como que eu vou levar essa palavra para os que estão de fora? E o Senhor disse: é para ir. O Senhor ordenou e disse: vai falar, vai fazer. E ainda ele questionou, né? Ele falou assim: Senhor, mas eu nem consigo... Ai, Jesus. Olha só, o 10. Então o Senhor ordenou a Moisés: vá dizer a Faraó, o rei do Egito, que deixe os israelitas saírem do país. Moisés, porém, disse na presença do Senhor, em oração, ele falou assim: se os israelitas não me dão ouvidos, como me ouvirá Faraó? Ainda mais que tenho dificuldade, não tenho facilidade para falar. Olha as desculpas, né, surgindo quando a gente se sente com a nossa fé testada.
né? Aqui era o primeiro contato de Moisés com o povo. O povo primeiro creu, depois surgiu a dificuldade, deixou de crer, e aí o Senhor falou assim, agora você vai lá falar com o faraó. E aí ele falou assim, olha, Senhor, eu nem capacidade para fazer esse trabalho eu tenho. Já começa por aí. O povo que o Senhor mandou eu falar, eles não conseguem crer. Se eles que te conhecem, que estão orando para ser livre, não conseguem crer, como que eu vou falar com o faraó? Você acha que faraó... Como que vai ser, faraó? E aí o Senhor falou, é pra ir. Senhor, nem falar eu sei. Eu nem sou apta. Eu nem tenho condição de fazer isso que o Senhor tá me pedindo. Eu nem tenho capacidade. Me falta competência. Me falta sabedoria. Me falta inteligência. Olha pra mim, eu nem sei falar. E o Senhor falou assim, não tem problema. O Arão vai com você, você fala, Arão traduz, e assim vocês vão trabalhando junto. Eu vou te dar recursos para fazer aquilo que você acha que você não pode fazer. E quando a gente se vê numa situação difícil, sabe o que acontece? A gente começa a dizer que a gente não pode. A gente começa a argumentar com o Senhor, colocando diante dele as nossas dificuldades. E aí, Moisés foi até Faraó e começou aquela luta, né? Deixa meu povo ir. Ah, não vou deixar. Ah, então vai vir tal praga sobre você. E aí vinha a praga sobre Faraó, sobre o povo do Egito. E aí Faraó mandava chamar Moisés. E aí falava assim, não, agora o povo pode ir. Aí daqui a pouco ele mudava de ideia. Não, não vai mais, não vai mais. Aí Moisés falava assim, o Senhor vai mandar outra praga. E aí ficou aquela tribulação, tanto para o povo do Egito, como para o povo de Deus, porque o povo vivia numa constante angústia, porque o mesmo Deus que mandava Moisés falar com o faraó, era o mesmo Deus que fechava o coração de Faraó, e não deixava Faraó dizer sim para Moisés, porque o Senhor precisava tratar o coração do povo, tratar Moisés para aquilo que ia vir. E todo o nosso caminho, até chegar ao lugar que o Senhor tem para nós, Ele vai tratar o nosso coração para colocar para fora tudo aquilo que não é do agrado do Senhor. E qual que é a nossa posição? Senhor, esse sentimento surgiu agora. Esse sentimento de raiva surgiu, de inveja. A gente tem que ser sincero. Tem vezes que rola uma inveja, então fala. Tem vezes que rola uma raiva, fala. Tem vezes que rola um ódio, fala. Fala para quem? Pro Senhor. Senhor, eu não gostaria de estar sentindo isso, mas olha o que está no meu coração. Olha o que eu estou cobiçando. Olha o que eu estou desejando. Olha, Senhor, o que eu estou pensando. Tem misericórdia de mim. O deserto, ele revela coisas que a gente não sabia que estava lá. E quando isso é revelado, é oportunidade de arrependimento. Senhor, eu estou pensando isso. Eu estou desejando isso. Sabe, tem situações que você fica com tanta raiva que você deseja a morte do outro. Também espero que morra. Sabe? Tem situação que você fica com tanta raiva que você tem vontade de ser injusto, incorreto. E aí, tudo isso deve ser colocado diante do Senhor. Tem vezes que você é injustiçado e você quer agir com a sua própria mão. Você quer fazer a justiça do seu próprio jeito. E aí você tem que colocar diante do Senhor. Falar, Senhor, tem misericórdia de mim. Olha o que eu estou pensando, Senhor. Olha, Senhor, o que está vindo na minha mente. Me purifica, me santifica. Quando o Senhor começou a dar todas as ordens, né, para Moisés falar com o faraó, chegou uma hora que o faraó falou assim, que foi a morte dos primogênitos, né? Eu não quero ver você pintado de ouro na minha frente, vai embora daqui. Vai embora você, vai embora seu povo, leva o que tem que levar, sai daqui, porque a dor de faraó já era muito grande. E aí, olha como foi a partida dos israelitas, e a gente para por aqui. 13:17. Quando o faraó deixou o povo sair, né? Quando o faraó o deixou sair o povo, Deus não os guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto, embora esse fosse o caminho mais fácil. Olha só, gente, quando o faraó deixou o povo sair, finalmente, aquela angústia passou. E aí o Senhor começou a traçar a rota do povo. O Senhor não escolheu o caminho mais fácil. O Senhor não escolheu o caminho mais curto. Pois o Senhor disse,
se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Você não entende por que que os seus caminhos, eles são mais difíceis. Por que que o Senhor deu essa volta toda com você? Porque tem certas guerras que se você bater de frente, você não vai conseguir e você vai recuar. Por um cuidado de Deus, o Senhor mudou o caminho do povo. O caminho era o mais fácil, era o mais curto, mas era o mais desafiador, porque eles iam bater de frente. Olha o que o Senhor fala aqui. Se eles se defrontarem com a guerra, eles não vão suportar, vão se arrepender e vão voltar. Assim Deus fez o povo dar volta pelo deserto, seguindo o caminho que levava ao Mar Vermelho, o caminho mais difícil. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Moisés levou os ossos de José, porque esse foi o pedido de José, né? E ele disse, Deus certamente virá em auxílio de vocês. Levantem os meus ossos. Moisés levou os ossos de José porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento quando disse, Deus certamente virá em auxílio de vocês. Então, levem os meus ossos daqui. Havia uma certeza tão grande no coração de José que aquele lugar não era o lugar de destino do povo. Lembra que nós falamos, né? A sua geografia não define o seu destino. O seu lugar de origem, ele não define o seu destino. A sua raiz, ela não define o seu destino. O lugar que você está agora, hoje, não define o lugar que Deus quer para você. José, ele tinha tanta convicção que Deus ia tirar aquele povo dali e levar para o lugar da promessa. Porque este lugar da promessa tinha sido feito para Abraão. Sabe? A promessa já tinha sido feita lá atrás. Ele falou, não, nós não chegamos lá ainda. E o nosso Deus vai cumprir, porque Ele cumpre. Eu vou morrer, gente, mas é o seguinte, eu quero que os meus ossos entrem na terra. Não é para me deixar aqui. Prometam, quando vocês saírem daqui, carreguem os meus ossos com você. E aí ele fez assim, ele disse assim, Deus certamente virá auxílio de vocês. Ele orou, Senhor, esse povo vai entrar lá, dá graça para ele. Sabe, eu falei para vocês no começo, o que eu desejo, o que eu quero para minha vida, quando ele é pro reino de Deus, o Senhor atende. José, ele clamava, Senhor, este povo tem um lugar de destino. E eu quero fazer parte deste lugar. Mas você vai morrer, mas os meus ossos vão estar no lugar que o Senhor preparou para nós. Isso aqui tem um significado muito grande, né? Eu nem ia ler isso aqui, esse versículo, mas ele tem um significado muito grande. Que fera é essa de José? Ele tinha tanta certeza. Eu não vou ver, mas eu sei que vai acontecer. E a minha promessa para vocês é, me tire os meus ossos daqui e me leve para o lugar que o Senhor reservou para nós, porque este é o meu lugar. Então eu quero dizer para você o seguinte, o caminho do Senhor, ele não é o mais fácil, ele não é o mais curto, mas é o caminho que nos dá condição de suportar. Nós temos resistência quando nós aceitamos andar nos caminhos que o Senhor escolheu para nós. Nós temos resistência. Quando nós falamos, Senhor, mas por que o Senhor não foi por aqui? Aqui é mais rápido. E aí você sai do caminho que Deus te chamou para andar, que Ele escolheu, porque o Senhor criou uma rota para o povo de Israel. O Senhor cria a rota para mim e para você também. Quando eu saio da rota do Senhor e vou para a minha rota, que é mais curta, eu sei muito, né? Eu sei muito, então eu sei mais do que o Senhor, então eu posso eu mesmo fazer meu caminho. Você não suporta. Quando bate de frente com a guerra, você volta para trás. Por que as pessoas são desistentes? Porque as pessoas não vão até o fim? Porque quando elas começam a andar, elas acham que o caminho do Senhor não é bom o suficiente para elas. E elas escolhem os próprios caminhos. E ao escolher o próprio caminho, elas não suportam. Porque Deus sabe o que a gente pode suportar. E Ele não dá a luta maior do que nossas forças. Ele sabia disso, poupou você do caminho aparentemente fácil e você escolheu ir para esse caminho. Lembra de Ló? Ló, ele falou assim, Jó. Que Jó? Ló, gente. Estou falando de Abraão, é Ló. Quando eles se separaram,
Abraão falou assim, pode escolher o caminho, pode escolher o lado que você quer ir. Ló escolheu o que parecia ser melhor, o mais fácil. Tinha campinas verdes, o outro lugar era seco, o outro lugar podia ter fome, como teve, o outro lugar era mais desafiador, mas esse é o caminho mais fácil. Isso aqui é o retorno mais rápido, sabe? E nessa escolha do caminho mais rápido, mais fácil, aparentemente melhor, que ele teria mais vantagem, era Sodoma e Gomorra. Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nós possamos seguir o caminho que o Senhor escolheu para nós, que a gente não olhe para o quanto é fácil ou o quanto é difícil. Eu quero olhar para a rota que o Senhor escreveu. Essa rota aqui, Senhor, então eu vou. Porque se o Senhor mandou eu ir, ele se responsabiliza. Mas tem mar, o outro caminho não tinha mar. Além de ser mais curto, não tinha mar. E esse era mais longo e tinha o mar. E o Senhor falou, não tem problema, faça o difícil, você vai andar mais, né? Você vai andar mais, é a parte difícil? Ande. Ah, mas e o mar? Essa é a minha parte, é o impossível, eu vou abrir e você vai passar por ele. Então, faça a sua parte, que é o difícil. Porque o impossível, que é abrir o mar, abrir os caminhos, liberar os contratos, liberar os clientes, liberar a promessa, é o Senhor que vai fazer. Creia no Senhor e estareis seguro. Creia nos seus profetas e prosperareis. Creia nessa palavra e você vai prosperar em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, que o Senhor tenha misericórdia de nós, limpe nosso coração, que a gente aceite o não do Senhor e os caminhos difíceis. Porque os caminhos difíceis é o caminho da promessa, tá bom? Tenha ânimo no seu coração, tenha um ótimo final de semana, que o Senhor te abençoe poderosamente, que nunca te falte nada, nem coisa grande nem pequena, mas que em tudo o Senhor possa te suprir, que venha ser um final de semana de refrigério, de descanso, de repouso, de desfrute. Não deixe de desfrutar deste final de semana. Às vezes a gente fica tão angustiado com aquilo que nós não temos, tão preocupados com o que vamos fazer. Cada dia o seu próprio mal. O Senhor criou o mundo e escolheu um dia para descansar. Porque o Senhor se cansa? Não, para nos dar exemplo. Que ninguém vive de trabalho, ninguém vive de preocupação, ninguém vive de loucura. Há dias que você precisa descansar. Descansar é parar de se preocupar. Senhor, isso aqui eu deixo nas suas mãos. Eu vou desfrutar. Porque este dia foi o dia que o Senhor me entregou, então eu vou me alegrar nele. Vai no parque, vai no shopping, sai com a sua família, faça alguma coisa boa para você descansar, para que você possa se recuperar e ter forças para continuar e fazer aquilo que Deus tem para sua vida. Às vezes a gente não tá desistindo, a gente só precisa descansar. Sabe? Aí você fala, eu não aguento mais, eu vou desistir. Não é que você não tem que desistir. Você só tem que descansar. E o Senhor prepara dias como esse para nós. Então, aproveite o final de semana e descanse, confiando que o Senhor está cuidando de tudo. Tá bom? Amo vocês. Deus abençoe. Até segunda.